Graça e paz, meus amados, estamos hoje aqui para fazer o nosso quinto vídeo de uma série de vídeos cujo tema principal é o mínimo que você precisa saber antes de se casar. E hoje nós vamos falar sobre sexo descompensado, é isso mesmo, sexo descompensado. Eu não sei se você sabe, mas segundo o IBGE, um dos 4 maiores motivos pelos quais as pessoas acabam se divorciando é a falta de entrosamento do sexo. Ou a falta de sexo, ou quando o sexo ele não é prazeroso, ele não satisfaz no relacionamento. E geralmente o motivo pelos quais isso ocorre são os vícios que o homem ou a mulher já traz para dentro do relacionamento, de relacionamentos que eles tiveram anteriormente. Então, eu poderia citar um exemplo para você aqui, para você entender bem o que eu estou falando. Um caso de um jovem que era da igreja, né, desde criança, e, portanto, ele era virgem, né, estava se guardando para o casamento. Ele conheceu uma outra jovem que tinha acabado de se converter, no entanto, ela já teve várias experiências sexuais, né? Mas no momento em que ela se converteu, eles se conheceram, eles não tiveram relações sexuais e se casaram. E aí o que aconteceu? Ela criou muita expectativa para aquele momento, porque ela já tinha uma vasta experiência e ele não sabia nem o que fazer, ele não sabia nem por onde começar. Se ela não conduzisse a situação, ele ia ficar até meio que perdido, e ele ficou muitíssimo complexado pelo fato de saber que ela já tinha experiência e ele não. Isso fez com que ele ficasse nervoso, isso fez com que ele ficasse ansioso e gerasse nele até mesmo ejaculação precoce, né? E para piorar a situação, quando ele teve ejaculação precoce, ela disse para ele o que não poderia dizer. Ela falou, mas já? E aí você quer matar o homem ao você falar isso aí, você chegar e falar, mas já? Então, na verdade, isso aconteceu e foi o suficiente para acabar. A partir dali, ele já não tinha mais estrutura psicológica para se relacionar com ela. E ela, por sua vez, ficou extremamente frustrada, até por falta de maturidade. E acreditar que um homem que nunca teve experiência fosse satisfazê-la como os outros que ela se relacionou e que também já tinha vasta experiência. Então, amados, não dá certo, isso traz inúmeros problemas para dentro do relacionamento, né? Esse é um dos motivos pelos quais os casamentos estão se dissolvendo. Deus fez o sexo para o casamento, Deus fez o sexo para o marido e para a esposa. Ele não fez o sexo para recreação. Ele não fez o sexo para você agir aleatoriamente, né? Fazer sexo aleatoriamente. O nome disso é promiscuidade, né? E a promiscuidade vai trazer inúmeras consequências que nós vamos tratar aqui. Mas primeiro eu quero ler para você o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 15 e 16, diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela, ou dependendo da tradução, uma só carne com ela? O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que quando você se torna uma só carne, a partir do momento em que você tem a relação sexual. A relação sexual, portanto, é a consumação do casamento, porque ser uma só carne é exatamente isso. Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Então, aqui está a prova de que Deus, quando fala para você unir homem e mulher e os dois serem uma só carne, a consumação disso se dá com relação ao casamento, ao sexo. Ok? Quando você usa o sexo fora desse propósito, você está indo contra o mandamento de Deus e contra o propósito de Deus do casamento. Isso vai trazer sérias consequências para os seus relacionamentos futuros. Vamos olhar aqui algumas delas. Primeira consequência, eu quero falar o seguinte, é sobre o distúrbio hormonal. Gente, é incrível a natureza, como é que Deus cria as coisas, e tem gente que não conhece isso. Nós, quando nos relacionamos com alguém,
sexualmente dentro de um padrão de fidelidade, nós temos a nossa esposa, e nos relacionamos com ela e somente com ela, nós produzimos um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio é o mesmo hormônio que a mãe, por exemplo, quando tem o parto, ela produz muito ocitocina e ela tem aquele vínculo com o filho. Olha como é forte isso, né? Aquele vínculo da mãe com o filho, né? Ela está sofrendo, morrendo de dor no meio do parto. Eu não sei como a criança nasce, ela não tem raiva daquela criança, de tanto sofrimento que ela teve, mas não. Ela sofre, ela quase morre na hora do parto. Mas quando aquela criança sai, que ela olha para aquela criança, ela esqueceu toda a dor. Foi recompensante, foi uma coisa maravilhosa. Né? Ela não achou ruim, não, ela gostou daquilo ali. Sabe por quê? Ocitocina. É o mesmo hormônio que marido e mulher têm e produzem quando eles se relacionam sexualmente. A ocitocina, além de criar esse vínculo, como se fosse uma cola entre o marido e a mulher, a ocitocina é o hormônio da felicidade. Ele é responsável por trazer satisfação, realização e felicidade à pessoa. Olha como é importante a produção desse hormônio, né? Vai evitar, inclusive, inúmeras doenças pela produção desse hormônio. Olha como Deus ele é perfeito. E aí o ser humano, que parece que não se contenta com o que Deus faz e quer sempre fazer as coisas do seu jeito, ele acaba não querendo sexo para o casamento. Então o que ele vai fazer? Sai fazendo sexo com todo mundo. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma inibição da produção da ocitocina. Você não vai produzir, você vai inibir. Porque a ocitocina ela é produzida num estado de fidelidade. Quando você começa a se relacionar sexualmente com o outro, a ocitocina ela é inibida. E aí sabe o que vai acontecer? Daqui a um tempo, você não consegue parar com ninguém. Você vai ter o seu marido, vai se casar, ele não vai conseguir lhe satisfazer, porque você está acostumado a ter vários relacionamentos e você precisa disso para poder sentir satisfação. Porque já não existe mais ocitocina, não existe mais a produção desse hormônio, foi inibido. É por esse motivo que muitas mulheres, às vezes, durante o casamento, ficam frígidas, não conseguem sentir prazer, falta da ocitocina. Mas por quê? Porque durante a adolescência teve relação com todo mundo. Então veja, nós estamos falando aqui de uma consequência biológica. Deus, quando falou para fazer o sexo no casamento, ele sabia o que estava dizendo. Mas nós queremos desobedecê-lo. E aí, as consequências amargas que nós sofreremos depois, nós vamos orar a Deus para restaurar casamento. Nós vamos pedir a Deus, perguntar, por que Deus está acontecendo comigo? Né? É que nem a pessoa que toma Coca-Cola a vida inteira, no final adquire um câncer, aí fala, pô, Senhor, como é que o Senhor permitiu esse câncer na minha vida? Tomou Coca-Cola a vida inteira, que é cancerígeno, e ainda vai culpar Deus porque teve um câncer? É o mesmo caso. Então a ocitocina é um hormônio que ele vai ser produzido dentro do seio familiar e da relação conjugal fidedigna. A promiscuidade vai destruir esse hormônio. A promiscuidade vai acabar com o hormônio que é o hormônio responsável pela felicidade. Então é importante que você se preserve, que você se guarde, que você não veja o sexo como algo recreativo, mas como algo que Deus criou para dar prazer ao marido e à mulher no seio do casamento, para cumprir o seu propósito, que é qual? Constituir a família, gerar filhos, que serão educados pelo papai, pela mamãe, dentro do núcleo familiar, com valores, total afinidade, toda uma estrutura, toda uma coisa organizada. O ser humano faz tudo bagunçado. Então vamos lá. Outros problemas. Você pode ter uma gravidez indesejada. Olha a quantidade de abortos que nós estamos tendo por aí. Né? Pessoas querendo legalizar o aborto, por quê? Para poder ter a liberdade de transar à vontade com quem quiser. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando de vidas. Se as pessoas tivessem essa consciência de fazer o sexo somente no casamento, nós não teríamos aborto. Né? Poderíamos ter um ou outro, mas não seria esse problema que está aí. Esse problema de aborto, crianças que estão morrendo, sendo assassinadas, é por causa da libertinagem, é por causa da promiscuidade. São jovens que estão transando sem camisinha, sem orientação, sem educação, e estão tendo filhos sem saber o que fazer com isso. Os pais vão lá e orientam a menina a tirar o bebê. É pecado. Tudo isso é pecado. É só o homem desobedecer a Deus, só isso.
Vício em sexo, por incrível que pareça, eu visitei um local que eu ajudei durante algum tempo, e esse local era só para pessoas viciadas, tinha pessoas viciadas em drogas, a maioria delas. Tinha alguns viciados em tecnologia, celular e tal, estavam internados nesse local. E tinha um que estava lá internado, sabe por quê? 16, 17 anos, viciado em sexo. Menino que fez sexo à vontade, sem propósito, sem estrutura, né? Um jovem que não tem empatia nenhuma, que vê a mulher como objeto, porque o sexo promíscuo faz isso, né? Tira a empatia. Já viu aquele cara que fez sexo doido aí, casa com a mulher? O sexo para ele é só o prazer, ele não consegue linkar o sentimento com o sexo. Por quê? Por causa disso. Então, vício em sexo, doenças sexualmente transmissíveis. Como é que você acha que a AIDS apareceu? Por que tem um monte de diabético aí no hospital? Sexo antes do casamento, promiscuidade. A promiscuidade cria doenças sexualmente transmissíveis. Olha quantas coisas ocorrem quando a gente decide desobedecer a Deus e fazer a coisa da nossa maneira, né? Fomentação da paixão em detrimento do amor. Foi o que eu falei com relação à empatia. O sexo fomenta a paixão é algo carnal. Paixão não tem valores, não tem princípios, não tem sentimentos, conforme o amor é diferente, o amor ele provém dos seus valores, dos seus objetivos, dos seus propósitos, das suas decisões. A paixão não, a paixão ela vem te violenta, ela toma você não tem controle, é tudo involuntário. O sexo faz isso, ela fomenta a paixão, e quando a paixão é fomentada, ela inibe o amor, porque você passa a tomar decisões e querer e desejar coisas, não baseadas em princípios, mas baseadas tão somente na concupiscência da sua carne. Então, a paixão, o acaloramento da paixão, ela vai inibir o amor também. Olha como isso é sério. Violências, abusos, estupros, pedofilia, tudo por causa da promiscuidade. Distúrbios psicológicos causados pela rejeição, pela traição, pelas decepções. Mulheres com baixa autoestima, que tiveram relacionamento e foram abusadas nesses relacionamentos e acabaram partindo para o homossexualismo. Eu conheço pessoas assim, tudo por causa da promiscuidade. Então, amados, eu trouxe aqui algumas, dentre várias consequências que eu poderia trazer, para mostrar para você que quando Deus ele falou para você esperar o casamento para ter o sexo, ele sabia o que estava fazendo. Exatamente pelo fato do homem desobedecê-lo, é que hoje nós vemos essas consequências e muito mais. Então, é muito importante que você que vai se casar, você aguarde, você espere o seu relacionamento. Né? Ah, mas como é que vai ser? Se ele não for bom na cama? Preste atenção, não existe ninguém bom de cama. Isso é uma ilusão dos jovens de hoje. O que existe é entrosamento. Pode ter um camarada que vai ter relação sexual com a mulher e vai mandar muito bem. Esse mesmo camarada pode ter uma relação com outra mulher que vai achar ele péssimo. Por quê? Porque ele é bom? Porque ele é ruim? Não, sexo é entrosamento. Não existe ninguém que é muito bom ou muito ruim. E Deus é tão perfeito que fez o casamento para o homem e para a mulher, para quê? Para que eles descobrissem juntos o sexo, um corpo do outro. Quando você já vem com vícios para o casamento, você não consegue descobrir, você acaba perdendo essa habilidade, essa capacidade, essa sensibilidade de descobrir o corpo do outro e permitir que o outro descubra o seu. Você mesmo descobriu o seu corpo com o seu amado, com sua amada. Quando nós estamos falando aqui de duas pessoas virgens, isso vai acontecer naturalmente, não tem como dar ruim. Dá ruim quando um é virgem e o outro é cheio de experiência. Ou quando os dois têm experiências e aí vão para o relacionamento e não se combinam. Não tem entrosamento em razão dos vícios que eles adquiriram de relacionamentos anteriores. Esse é o problema que tem causado na maior parte dos casamentos. Então é muito importante que você se guarde. E se porventura eu estou falando para alguém que está próximo de se casar, vamos supor que você seja o cara do exemplo que eu dei, né? Você é virgem, a sua noiva não é. Calma, o que vocês têm que fazer é dialogar, é conversar, é expor a situação, é ela amadurecer, saber que vai ter que ter paciência com você, que não vai ser aquelas mil maravilhas que ela está pensando na lua de mel, você também ter segurança, saber que com o tempo você vai conhecendo o corpo dela e ela o seu, e vocês vão se entrosando com o tempo.
Se vocês tiverem essa consciência e não criarem muitas expectativas, vocês vão conseguir. Agora, se vocês não tiverem essa maturidade, realmente será um problema para o relacionamento de vocês. Amém? Então, espero que vocês tenham compreendido. Que Deus abençoe vocês e fiquem na paz.